A amamentação é fundamental para a saúde do bebê e recomendada como fonte exclusiva de alimento até os 6 meses. Um direito essencial e determinante para a saúde ao longo da vida. Mas vários desafios atravessam esse direito. Hoje a gente vai conversar sobre a importância da amamentação e as dificuldades enfrentadas para que ela esteja garantida pelo período necessário. Eu falo que a amamentação, ela é uma coisa de sociedade, ela pertence à sociedade. O leite materno a gente chama de alimento de padrão ouro. Então é importante que todas as crianças consigam receber o leite materno. Para uma mulher conseguir amamentar, ela precisa de uma creche empenhada, de um empregador que esteja empenhado, de uma família que queira incentivá-la, de uma política pública. Então, se ela não tem nada disso, ela vai ter que compensar com o seu próprio esforço. Por exemplo, entregadora ou motorista de aplicativo, se ela trabalha, ela recebe. Se ela não trabalha, ela não recebe. Hoje o trabalho tem 4 meses de licença maternidade, mas aí eu vou e falo com a mãe que ela tem que amamentar pelo menos 6 meses exclusivo. Como? Comigo no estúdio hoje, conversando sobre amamentação, Daniele Aparecida da Silva, coordenadora do Banco de Leite Humano do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, o IFF da Fiocruz. E com a gente também aqui no estúdio do Canal Saúde, Marcos Renato de Carvalho, pediatra, professor da UFRJ e editor do portal aleitamento.com. E participando da conversa remotamente, Marcos Pedrosa, diretor do Departamento de Gestão do Cuidado Integral do Ministério da Saúde. E a gente adora quando você participa de casa me mandando perguntas, dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Daniele, Renato, Marcos, que bom poder reunir vocês aqui para um tema sempre importante, né? Vou começar com você, Daniele. Assim, a gente tem uma importância enorme no investimento nos bancos de leite, né? Eu queria que você começasse trazendo esse tema introdutoriamente. A gente vai ter aí um bloco inteiro para falar de banco de leite, mas assim, hoje, como é que está a política de investimento nos bancos de leite? Como é que você percebe? Bem, o investimento, né, nos bancos de leite, eles são uma política pública. O Brasil tem a maior rede de bancos de leite humano e postos de coleta de leite humano. E eles fazem parte de uma grande engrenagem em nosso país, que são essas políticas de apoio ao aleitamento materno, né? E como tema de hoje, né, a gente está olhando para a amamentação. Muitas das pessoas que estão assistindo o programa pensam, banco de leite, é um lugar onde eu posso doar o leite? Não, os bancos de leite são casas de apoio à amamentação. Ele também está de portas abertas a todas as mulheres da sociedade, desde a gestação, desde aquele momento que você, né, tem a certeza da concepção e começam a surgir essas dúvidas. O que eu vou fazer? Como é que é amamentar? Será que eu tenho peito para amamentar, né? Elas já podem buscar um banco de leite próximo da sua residência, porque tem uma equipe que está lá para prestar essa atenção em aleitamento materno. Marcos, já vou encaminhar para você, mas antes eu queria fazer uma pergunta aqui para o Renato. São políticas que já começam a existir lá nos anos 40, junto com a criação do Ministério da Saúde, né? E evoluem muito. Hoje a gente já sabe o tamanho da importância da amamentação, inclusive por um período prolongado, e a gente vê mulheres lutando bastante para ultrapassar esse período de 6 meses, né? A recomendação é a amamentação até 2 anos ou mais e de forma exclusiva até o 6º mês. Só que a gente precisa lembrar que a amamentação, apesar de ser natural, não é inato ou instintiva na espécie humana. Daí a importância desse tema ter esse espaço. Há uma cultura, há uma habilidade que precisa ser aprendida para que a amamentação tenha êxito. E outra coisa interessante é que a amamentação não é grátis. Esse é um trabalho reprodutivo feminino muito custoso para a mulher e ela não consegue fazer isso sozinha. Por isso que é muito importante a gente convocar uma rede de apoio que começa na família, na comunidade, no trabalho, na sociedade.
Olha, a gente vai falar muito disso aqui. Eu quero até começar com o Marcos trazendo, ontem ele conversando com a nossa produção, com o Cristóvão Paiva, bocejando, ele pediu desculpas porque está virando noite com um bebê que ainda está em fase de amamentação, está numa fase de desmame. E aí eu estava dizendo aqui antes de começar o programa, o quanto é importante a gente naturalizar o bocejo paterno, né, Marcos? Para que o pai esteja ali realmente corpo presente, participando desse momento, para dar esse suporte que o Renato está trazendo aqui pra gente, né? É verdade. Olá, bom dia a todos e todas que estão aí no estúdio no Rio de Janeiro. Inclusive, antecipadamente, já peço desculpa. Hoje a noite foi um pouco melhor, mas se eu bocejar aqui, vocês já sabem que tem a ver com isso, tá? Não é desinteresse com a conversa, não. É uma pauta que é muito importante. O tema da amamentação, né? O tema do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável é um dos eixos que organizam, um dos 7 eixos estratégicos que organizam a política nacional de atenção integral à saúde das crianças. Então, para a gente dar essa visão maior, né, da política de saúde, do que o SUS abarca, a gente tem 7 eixos dessa política e um deles está relacionado o aleitamento materno e alimentação complementar saudável. E eu acho que é muito interessante esse tema ser trazido, inclusive nessa perspectiva da necessidade da rede de apoio, seja da parceria, né, com quem você está criando a criança, seja nos casais heteronormativos, mais tradicionais, ou os arranjos novos que convivem e precisam ser também cuidados dentro do acesso universal que o SUS tem. Perceber que isso está dentro do que hoje está se chamando de políticas de cuidado. A saúde enquanto direito é um tema mais consolidado, é algo que é debatido globalmente desde a Segunda Guerra Mundial, quando começou o NHS, a construção do sistema de saúde inglês, por exemplo, mas o tema do direito ao cuidado e do direito a ser cuidado e de apoiar quem cuida é um movimento mais recente. A nossa sociedade, além de ter que cuidar com as crianças, porque estão cada vez mais preciosas com a baixa da taxa de natalidade geral, ela tem envelhecido e os idosos também necessitam de cuidado. Então, se a gente está falando de dificuldades no trabalho, dificuldades para que as mulheres possam amamentar, acho que no fim das contas tem um guarda-chuva ainda maior, que é intersetorial, junta não só a saúde, mas o desenvolvimento social, outros setores das políticas públicas. Acho que isso é um primeiro ponto de partida que eu queria trazer, né? O Departamento do Cuidado Integral, ele aborda essa política nessa perspectiva. Com certeza, senão a gente fica numa idealização, né? Precisa de um contexto todo apropriado para que essa criança possa ser amamentada, seja com a possibilidade da mãe amamentar ou outras possibilidades quando isso não é viável. A amamentação traz muitos benefícios para o bebê e para a mãe, mas vem acompanhada de inúmeros desafios. A amamentação ela tem uma importância extremamente complexa e grande assim, durante toda a nossa vida, desde de ações a curto prazo, médio prazo e longo prazo. O leite materno é uma fonte de nutrientes essenciais que contribuem com a nutrição e imunidade do bebê. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, a amamentação exclusiva até os 6 meses de vida traz muitos benefícios para o bebê e a mãe. Entre eles, a proteção contra infecções, a redução da mortalidade neonatal, a diminuição dos riscos de câncer de mama e de ovário nas mães, entre outros. E assim que o bebê nasce, se ele é colocado pele a pele com aquela mãe e aquele bebê começa a sugar, diminui o risco dessa mãe ter uma hemorragia imediata pós-parto, né? Então, a amamentação vai ajudar nessa contração uterina, enfim, na recuperação dessa mulher, alguns aspectos mais imediatos. Marielle Rios comenta ainda que o movimento de sucção do leite que a criança faz no seio da mãe é extremamente complexo e contribui com o desenvolvimento da musculatura da face, o que não ocorre com mamadeiras. E de uma determinada maneira que esses músculos vão puxando os ossos e auxiliando para que eles cresçam adequadamente. Então, o formato da face, o desenvolvimento da musculatura para a fala, para a deglutição, são extremamente estimulados pela amamentação. De acordo com a OMS, recomenda-se que a amamentação seja feita de forma exclusiva até os 6 meses de vida e depois deste período, no mínimo até os 2 anos de idade, associada com a alimentação regular. Porém, muitos são os obstáculos no cumprimento dessa recomendação. Eu costumo falar que o mercado de trabalho e a sociedade cobra da mulher
que ela trabalhe, que ela se envolva socialmente como se não fosse mãe, né? E que ela seja mãe como se ela não trabalhasse. Então, a gente precisa dar espaço para essa função. Então, hoje o trabalho tem 4 meses de licença maternidade, mas eu vou e falo com a mãe que ela tem que amamentar pelo menos 6 meses exclusivo. Como? Leandro Antunes, advogado trabalhista, comenta que atualmente são garantidos por lei 4 meses de licença maternidade para trabalhadoras CLT e 2 intervalos de 30 minutos quando elas retornam ao trabalho. O intervalo que é muito difícil, no final das contas, de ser materializado, porque muitas empresas não têm condições, não têm creches adequadas, lugares, na verdade, né, adequados para a amamentação, e a mamãe não consegue ir à sua casa e retornar ao serviço ainda amamentando. Em 2008, o governo federal instituiu o programa Empresa Cidadã, que se destina a prorrogar por 60 dias a licença maternidade para as trabalhadoras de empresas cadastradas, que, em troca, recebem benefícios fiscais. Leandro Antunes pontua que, apesar de ser um bom estímulo à amamentação, é uma conduta que se reflete na minoria dos casos e que, quando analisamos os profissionais autônomos, a realidade é ainda mais difícil. Se a gente parar para analisar, né, e pegar como exemplo por exemplo, entregadora ou motorista de aplicativo, a gente fica imaginando, se ela trabalha, ela recebe. Se ela não trabalha, ela não recebe. Ele explica que, nesses casos, os profissionais autônomos contribuintes do INSS têm direito a um auxílio maternidade, que varia de acordo com a ocupação da segurada. É um auxílio que, teoricamente, vai ajudar ela na manutenção de vida. Agora, não sabemos no que aquilo ali efetivamente possa, digamos, descompensar o seu padrão econômico. Porque eu posso ter uma mulher, por exemplo, trabalhando como autônoma, que ela pode arrecadar um valor bem razoável por mês, e aí quando ela, por exemplo, fica grávida e dá entrada lá no seu salário maternidade e tudo mais, né, no período da maternidade, ela vai ter algo bem menor do que efetivamente ela teria prestando serviços, né? Para Marielle Rios, outro grave problema de desestímulo à amamentação é o marketing da indústria de fórmulas. Nós temos um marketing muito agressivo, né, que não trabalha só com os pais, mas trabalha também com os profissionais de saúde. E por mais que existe uma estratégia publicitária ali de dizer que eles também prezam pelo aleitamento materno, a gente sabe que para essa indústria bater as metas, né, de vendas, alguém tem que amamentar menos. Então, são metas incompatíveis, né? Então, existe um conflito de interesse muito grande ali. Ela ressalta que esses obstáculos, somados a uma cultura do desmame e a falta de políticas públicas destinadas às mães, são graves impeditivos para que a amamentação seja executada dentro do que é recomendado. Eu falo que a amamentação, ela é uma coisa de sociedade, ela pertence à sociedade, né? Não é uma coisa só da mulher. Para uma mulher conseguir amamentar, ela precisa de uma creche empenhada e com conhecimento para auxiliar, de um empregador que esteja empenhado e queira incentivá-la, de uma família que queira incentivá-la, de uma política pública. Então, se ela não tem nada disso, ela vai ter que compensar com o seu próprio esforço. Então, costuma ser muito pesado e muito exaustivo. Olha, a gente já está de volta aqui, o papo aqui entre os convidados está assim, porque é tão complexo, né? Tudo isso que a gente tem por trás do poder amamentar. É tão complexo que a gente está aqui fervilhando com várias questões e você que está em casa também pode participar disso. A gente está recebendo perguntas da audiência, mas você que é mãe e está amamentando, compartilha a sua experiência com a gente. Você que é pai, está participando? Participa aqui também, dá a sua mensagem aqui para a gente. Eu vou trazer uma questão que a Mônica Schmidt mandou para a gente via Instagram. Vou trazer para você, Renato, para iniciar esse debate, porque tem um pouco a ver com o que a gente ficou conversando aqui enquanto rolava a matéria. Como é que as empresas deveriam apoiar as mães na amamentação? E aí a gente estava falando sobre um pacto social, enfim, convido também Daniele e Marcos a fazerem comentários. Excelente pergunta. É o tema da Semana Mundial desse ano, que a gente vai comemorar no Agosto Dourado, que é o apoio à amamentação à mulher trabalhadora. O fato dela voltar ao trabalho formal não deveria ser causa de desmame.
Então, há empresas, por exemplo, Cidadãs, que é um programa da Receita Federal, onde a licença vai de 4 a 6 meses e a licença paternidade de 5 para 20 dias. Creche no local de trabalho é fundamental. Salas de apoio à amamentação, para que durante o expediente, se ela não puder estar com seu bebê, ela possa retirar o leite com determinada frequência e transportar esse leite com segurança para que esse leite seja dado para o seu bebê no dia seguinte. Então, as empresas estão percebendo que isso não é um gasto, é um investimento, porque as empresas que são cidadãs, que têm esse apoio à lactante, elas se sentem mais acolhidas e diminui o absenteísmo, porque os bebês adoecem menos e elas se comprometem mais e trabalham até mais porque estão menos preocupadas em abandonar seus bebês. Quer comentar, Daniele? Claro, claro. A gente tem muitos exemplos. Isso que o Dr. Marcos está falando aqui, né? Lembrando que é uma política pública, o apoio à mulher trabalhadora, né? Ter uma sala de apoio à amamentação dentro de uma empresa também é muito importante. E a gente estava aqui conversando, né, que há muito tempo atrás a gente ouviu, né, de uma representante de uma empresa justamente isso. Você imagina, quem está vendo o programa, assistindo o programa agora, né, que a mulher que está amamentando sabe que há um incômodo quando o seu peito está cheio de leite, né? Isso pode trazer também algumas outras intercorrências. Então, se você está trabalhando e naquele ambiente de trabalho você tem um lugar para ir, expressar o seu leite, retirar o seu leite, que deixar guardado, banheiro, né? Que não pode ser no banheiro ou não pode ser para a sala de trabalho. Muitas vezes a gente ouve isso da mulher. Conservar esse leite padrão ouro. Mas não tem, não tem um lugar para conservar. Ou, fecha aqui a porta, peraí que eu vou tirar aqui, meu leite é rápido. Não, um local onde essa mulher se sinta acolhida, né? A saúde do trabalhador ajude a ela a ter esse espaço, que ela possa tirar esse leite, manter esse leite e levar para casa. Então, ou seja, aquele momento que ela está no meio de uma reunião, está resolvendo um processo, alguma coisa, que ela está com o peito inchado, que ela está, né, se sentindo incomodada, o rendimento ali cai. E também, se ela tem a certeza, né, que ela pode levar o melhor alimento para o filho dela no dia seguinte, para quem está cuidando desse bebê, né, alimentar ele, é uma mulher que ela trabalha mais tranquila, ela vai render mais, né? Ela às vezes pode até ser, vou ter uma reunião mais prolongada, sem problema, porque ela está sendo acolhida naquele momento. E aí a gente tem empresas que vão além disso aqui, né, na cidade do Rio, que para além dela acolher a mulher trabalhadora, ela também acolhe a esposa do trabalhador, porque é um momento que essa empresa pode orientar quanto à amamentação, é um momento que ela pode ali dar dicas não só para o pai, chama aquele pai trabalhador também naquele momento para ouvir sobre a amamentação, porque ele é um grande parceiro, como a gente já falou aqui. O Marcos, quando a gente estava aqui durante a matéria comentando, falou é um pacto social, realmente é um pacto social super importante e complexo, né, Marcos? Porque, na verdade, a gente está falando aqui de empresas privadas, mas a gente sabe que nem toda empresa tem a condição necessária para fazer, né? Empresas menores vão ter maiores dificuldades. Como é que seria esse pacto social? Em que medida ele é uma utopia ou ele é viável? Eu acho que esse pacto social em torno do cuidado, ele é uma construção. A sociedade brasileira tem, a partir do que há de melhor no termo da discussão de direitos mundialmente debatido, a gente tem tentado trazer isso para a nossa Constituição, para o marco legal. Não é à toa que a Constituição de 88 é a Constituição cidadã. Óbvio que nada disso é pacífico, né? E é consenso completo na sociedade, mas a gente precisa tratar desse tema com essa transparência, de forma que toda a sociedade se envolva não só com a produção, com o trabalho produtivo, mas com o trabalho reprodutivo. E aí, por trabalho reprodutivo, eu estou usando um conceito que fala da reprodução da vida, não somente da procriação. Ou seja, o cuidado doméstico, o cuidado com os frágeis, seja idosos, adoecidos, crianças, pessoas com discapacidades. Então, a Seguridade Social, ela, em alguma medida, é esse pacto expresso na nossa legislação. E a gente precisa avançar nisso, seja enfrentando o preconceito contra as mulheres,
que no mercado de trabalho muitas vezes vão ganhar menos para a mesma posição, ou quando estão numa entrevista de emprego é perguntado se têm filhos ou se já amamentam, isso é usado como critério de discriminação para ingresso dela, ou para simples demissão quando expira o prazo legal que as mulheres têm de estabilidade garantido pela consolidação das leis do trabalho, né, de 5 meses após o parto, né? Então, é um pacto social nesse sentido. Existe uma legislação, óbvio que o governo precisa criar políticas indutoras, precisa apoiar que essas ações aconteçam. A gente já passou a viver algum prolongamento da licença paternidade, e esse tema, no caso, no Brasil, ele ainda precisa avançar bastante, né? Acho que isso é algo nesse sentido. O Ministério da Saúde, ele tem políticas nessa área. Importante lembrar que temos mais de 50 mil equipes de saúde da família espalhadas por todos os mais de 5.700 municípios brasileiros e que, entre as suas atividades, realizam apoio à atividade pré-natal, apoio ao cuidado pré-natal, aliás, e apoio também a dúvidas relacionadas à lactação. Precisamos, sim, estreitar os laços dessas equipes com os próprios bancos de leites das maternidades do território. Já é uma prática comum hoje no SUS que as equipes de saúde da família, por exemplo, programem visitas guiadas às maternidades públicas, que vão ser a maternidade de referência daquela gestante. Então, isso pode avançar também para que essa aproximação se dê no campo de leite, para que as unidades possam ser pontos também de coleta, ainda que itinerantes, para a coleta de leite materno como forma de popularizar esse tema nas comunidades. Então, assim, a gente tem muito espaço aí para criatividade do próprio poder público no aperfeiçoamento de políticas indutoras. O próprio transporte do leite materno, que na matéria aparece como algo direto do banco de leite, tem cidades ou estados do Brasil que isso acontece por meio de acordos ou de apoio do Corpo de Bombeiros. Então, usar de soluções locais, né, fazer com que a gente fortaleça parcerias público-públicas também, além de público-privadas e com a sociedade civil, em torno do tema do apoio à amamentação, em local adequado. Por exemplo, aqui no Ministério da Saúde é algo bastante que dá muito orgulho. Não sei se a Daniela já visitou, né? O IFF é uma entidade super parceira do Ministério. Não sei se ela já teve a oportunidade de visitar aqui, mas a gente tem uma creche, uma sala de alimentação aqui no Ministério para as trabalhadoras do SUS. Tem que dar um exemplo, né? E é importante que a gente... Ótimo. Exatamente, é importante que isso se popularize, né? Muito a bom. gente tem uma rede de hospitais amigos da criança que a gente precisa expandir muito. Então, acho que o papo aqui a gente vai... como é um tema apaixonante, né? A gente vai se empolgando, querendo trazer mais elementos e acho que é nessa direção que o Ministério se coloca nesse novo momento. É muito interessante pensar nisso. Agora, eu queria trazer para a gente aqui uma questão, tentando ser cuidadosa, porque a pandemia foi algo extremamente grande e complexo, né? Mas hoje muitas pesquisas começam a mostrar a importância da amamentação, como já foi citado várias vezes, para o longo da vida, né? E pesquisas demonstram que a produção do microbioma, que é um contexto de ambiente para uma saúde estável ao longo da vida, começa na gestação, no parto e na amamentação, né, Daniele? O que a gente já sabe sobre isso e o quão importante é a gente começar a perceber que saúde vai além, lógico, é importantíssimo que a gente tenha uma indústria farmacêutica potente num momento de pandemia, mas que a saúde começa antes disso, né? Bem, antes disso, né? Na gestação já esse contato ali, mãe-bebê tão intrínseco, a mãe já vai passando, né, a memória imunológica, já vai passando a alimentação em si para o bebê, né? E como você trouxe a pandemia, né? Durante a própria pandemia a gente começa ali aquele boom de pesquisas e uma pesquisa voltada ali para a mulher, né? Que amamenta, que a amamentação era seguro e que na amamentação ela passava os fatores de proteção para o seu filho, né? E não somente isso, né? Com as pesquisas sendo tão mais refinadas atualmente, a gente vê que inúmero dos compostos do leite humano que a gente pensava que eram compostos de nutrição, vão para além disso, né? Eles nutrem, eles protegem, eles ajudam no desenvolvimento, eles trazem essa memória, né? Essa ecologia onde essa família, e principalmente a mulher, né, viveu a vida toda, ele passa para o bebê essa história.
Então, como a gente estava dizendo aqui, né, e como a gente gosta de falar, a amamentação é um híbrido cultura, né, sociedade. Num primeiro momento, a gente traz a importância da sociedade, reconhecer a importância do aleitamento materno e permitir que a mulher exerça essa amamentação como um todo, mas esse híbrido que a gente pensava muito tempo atrás que era só o nutrir, não, ele vai para além disso. Ele é responsável realmente pelo crescimento e desenvolvimento desse cidadão que nasce aqui no momento do parto. E aí, Renato, a gente tem a Marielle Rios falando sobre que a amamentação pertence à sociedade, né? Ou seja, num momento de pandemia, a possibilidade de resposta dessa sociedade, dessa comunidade que é mais saudável, faz diferença para todos, né? A mulher que amamenta deveria ser reconhecida como uma trabalhadora social, porque ela não está só protegendo o seu bebê, está protegendo um futuro cidadão, né? E agora, por exemplo, a gente está na época da vacinação de gripe. Se essa lactante toma a vacina de gripe, ela passa os anticorpos para esse bebê protegendo contra a gripe, porque o bebê menor de 6 meses não pode tomar a vacina. Isso aconteceu na Covid também. Então, a gente tinha essa ideia que o leite materno era um nutriente perfeito, um alimento funcional, mas agora a gente tem certeza que ele é um imunomodulador. Quer dizer, ele é um probiótico, um simbiótico, ele não é estéril, ele passa umas bactérias do bem que combatem as bactérias patológicas. Por isso que a mulher lactante que está amamentando deveria ter maior proteção social, deveria ter uma rede de apoio mais instituída nas maternidades, na rede básica de saúde, no trabalho, nas escolas, nas universidades, porque ela faz um trabalho para a sociedade. E aí é interessante a gente pensar nessa rede de apoio nos bancos de leite humano. E a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas no próximo bloco a gente vai falar dessa rede nessa rede de banco de leite humano do Sistema Único de Saúde. A gente volta já, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre amamentação. Comigo no estúdio para essa conversa, Daniele Aparecida da Silva, coordenadora do Banco de Leite Humano do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, o IFF da Fiocruz. E também comigo no estúdio, Marcos Renato de Carvalho, pediatra, professor da UFRJ e editor do portal aleitamento.com. E participando da conversa remotamente, Marcos Pedrosa, diretor do Departamento de Gestão do Cuidado Integral do Ministério da Saúde. E você que ainda não participou do programa hoje, me manda suas perguntas, seus comentários pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Amamentar nem sempre é algo possível, seja por uma questão fisiológica ou estrutural, e é nesse momento que a rede de banco de leite humano do SUS mostra sua importância, uma referência mundial que contribui com o combate à desnutrição e à mortalidade neonatal. Nós acompanhamos um dia da coleta domiciliar de doação de leite materno da maternidade Leila Diniz, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. A Ana Paula, chefe do banco de leite da maternidade, foi até a casa da Daia Luz, de onde saíram 16 potes cheios. Quando eu comecei já a amamentar e ver que estava dando muito leite, vazando muito leite, eu falei assim, não posso jogar fora, né? Eu tenho que doar esse leite, porque é uma judiação. E aí eu pedi para minha pediatra da minha filha, né, para ela me dar um contato. Ela deu o contato. Eu já entrei na mesma hora em contato com a Ana Paula e aí ela já me passou os procedimentos, como que eu deveria proceder com o armazenamento do leite, trouxe todos os vidrinhos para mim. Daia conta que diariamente congela cerca de 2 copos de 200 ml para doação. Toda semana a enfermeira vem me trazer os vidros e aí eu passo a semana inteira armazenando esses vidros com leite e aí na semana seguinte ela vem buscar e aí me traz mais vidrinhos e aí é um processo, toda semana é esse processo.
Depois de armazenados em temperatura ideal, os frascos são levados para o banco de leite da maternidade, um dos 222 espalhados pelo país. O leite vai chegar na unidade, a gente vai observar o vidro, né, se ele está em todas as condições higiênico-sanitárias. Esse leite ele vai poder ficar armazenado por até 15 dias, que é o prazo máximo que a gente tem para fazer o processamento. Antes dele completar 15 dias, a gente vai fazer o processo de pasteurização no leite. Depois desse processo, ele fica numa estufa por 48 horas. Não tendo nenhum crescimento microbiológico, ele já pode ser destinado para as crianças que estão internadas na unidade neonatal. A Geisilane precisou do banco de leite para o filho recém-nascido. Ele teve icterícia e foi tratado na unidade. Ela conta que não teve produção suficiente de leite logo que o bebê nasceu. Assim, se acho que não tivesse esse leite, a gente não sabe como é que nós ia deixar os nossos filhos aqui, né? Então é uma coisa boa, assim, para eles e pra gente também, que deixa a gente mais tranquilo. Agora eu já tô dando peito para ele, a gente já vai descer pro quarto e tá no peito agora. Logo, logo vai estar em casa. Logo, logo tá em casa, se Deus quiser. Toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite humano. Basta ser saudável, não tomar medicamentos que interfiram na amamentação e ter excedente de leite. Com apenas um pote de 200 ml, é possível ajudar na alimentação de até 10 bebês prematuros. O leite materno a gente chama de alimento de padrão ouro, né? Então é importante que todas as crianças consigam receber o leite materno. Só que muitas das vezes a mãe do próprio bebê não consegue fazer essa ordenha ou está com uma produção ainda pequena. E aí é importante que outras mães que tenham excedente de leite possam doar. É importante dizer que a gente sempre está precisando de doação de leite, né? Então, todas as mães que tiverem excedente de leite, que forem saudáveis, elas podem procurar o banco de leite. Olha só que coisa interessante a gente falar dos bancos de leite, né, Daniela, assim, que é uma política importantíssima e eu quero saber por que o Brasil é referência nesse sistema. Bem, como a gente viu aqui, né, a Ana Paula, da maternidade Leila Diniz, o Banco de Leite indo buscar essa doação, e é o que a maioria das pessoas pensa quando pensa em banco de leite. Banco de leite, doação de leite para bebês prematuros. A gente traz esse modelo da Europa, né, na década de 40, mas foi na década de 80 que a gente traz uma outra metodologia para esses bancos de leite. Ou seja, para a mulher ter leite, ela precisa amamentar. E essas mães também que recebem, né, essa doação, os prematuros que recebem, a mãe desses prematuros, elas também precisam sair da maternidade amamentando. Então, a gente decide trazer as mulheres para o centro da cena e trazer esse apoio à amamentação, que tanto a gente estava falando aqui, né, para dentro do banco de leite. Né? Então, foi a grande mudança desse modelo de banco de leite, trazer esse olhar para a mulher, esse apoio para a mulher. Então, a gente sabe, né, se a gente anda nas ruas, a gente vê mães amamentando, mulheres gestantes, existem dúvidas, existem intercorrências, e são essas intercorrências, essas dúvidas, né, que muitas das vezes fazem com que essa mulher desista. Então, por que não trazer para dentro do SUS um serviço que apoie essa mulher, que trate essas intercorrências, que escute essa mulher? Porque muitas das vezes o que ela tem, e novamente a gente trazendo a cultura, a sociedade, né? Como é que foi a vivência dela com o aleitamento materno até agora? Será que a mãe dela amamentou ela? Será que existiam culturas envolvidas? Será que ela vai olhar para o leite dela e vai ver só sair uma gotinha e falar, não tenho leite? Porque a gente adulto aqui, a gente pega uma caneca dessa todo dia de manhã, né? E, não, ela tem que... Você falou será que ela foi amamentada? Imediatamente me veio uma coisa na cabeça, né? Bom, se ela nasceu nos anos 70, ela foi amamentada com leite em pó, que era dito que era muito melhor que leite materno. Mas antes de a gente entrar nesse tema da industrialização, que eu acho super importante, eu queria ainda falando aqui da rede de bancos de leite humano, Marcos, me confirma se esse número está certo ou me corrija, 222 bancos de leite no país. Eu queria que você falasse um pouquinho, até você passou por perto desse tema aí, da regionalização, né? É você respeitar uma cultura local e levar essa rede de bancos de leite de forma que ela agregue, abrace essa mulher e esse bebê num país continental como o Brasil, né?
Isso, é um desafio, né? O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e é o único país desse porte que tem um sistema de saúde universal. Acho que isso é importante colocar. Então, é um desafio pensar. Mas justamente nesse tema da regionalização é o tema no qual o SUS hoje mais está debruçado nos seus espaços tripartite, que envolvem o governo federal, as secretarias estaduais de saúde e secretarias municipais. O país hoje já está dividido em macro-regiões e a ideia é que isso ajude a dirigir a expansão a partir de uma distribuição no espacial que considere onde, de fato, as pessoas vivem, que é no território, que é nas cidades vizinhas. E sabemos que a enorme maioria dos municípios do Brasil, mais de 80%, ou seja, mais de 4 mil, tem menos de 50 mil habitantes. Então, é algo que é importante a gente ter clareza de que fazer chegar em todos os locais uma política que promova o aleitamento materno e o acesso a bancos de leite em contextos em que isso é necessário, o nosso desafio é enorme. Isso passa por fortalecer a rede de banco de leite, de fato são 228 bancos de leite, né, que integram essa rede, e ampliar também os 240 pontos de coleta que estão espalhados pelo Brasil. E a gente tem discutido também aqui, o nosso departamento ele integra a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, então temos debatido como isso também precisa entrar na agenda e no processo de trabalho das equipes, fortalecendo essa parceria com os bancos de leite nos territórios. Então, garantindo transporte, né, para que esse leite chegue ao local correto, garantindo a promoção do aleitamento materno. Muitas vezes é preciso dialogar com a comunidade, o adversário, o inimigo do aleitamento muitas vezes é o vizinho ou mora na própria casa, a partir de ideias equivocadas que precisam ser combatidas, de que o leite é fraco, de que o leite tem algum problema, ou que determinado medicamento precisa ser suspendido o aleitamento materno quando está no uso dele. Óbvio que há situações em que isso é necessário e que deve ter, sempre na dúvida, a supervisão da equipe de saúde território onde a pessoa vivencia, né? E a gente fala muito da atenção primária porque ela está espalhada nos bairros onde as pessoas moram. Ninguém espera que a gente vai ter hospital a cada esquina, mas a gente espera que o acesso à atenção primária, a um local de vacinação, nas salas de vacina, acesso a medicamento, curativo e orientação no campo dos cuidados primários, a gente espera que isso aconteça na atenção primária. Então, podendo contar com a referência também nos bancos de leite e o acesso direto aos bancos de leite, que isso é estimulado. Assim, eu já tive a oportunidade de ter que visitar banco de leite com a minha companheira aqui no começo da gravidez, no começo do aleitamento do meu filho. A gente teve complicações, minha esposa teve, viu, Marcos? Ela teve mastite de repetição, com muito alguma comum, complexidade, né? Com abscessos, né, e tudo. Teve que ter um acompanhamento bem próximo e a gente contou com o apoio de profissionais de saúde do campo da ginecologia obstetrícia, pediatras e também enfermeiros ligados à amamentação, inclusive no banco de leite aqui do HMIB, que é o hospital de referência aqui no DF, que é um serviço que tem que estar aberto para a população, tem que estar aberto direto, né? Não pode ser por mediante agendamento. É importante, a Daniele vai concordar comigo, tem que facilitar o acesso da população por canais ao banco de leite, para uma mãe, uma família recorrer a um banco de leite no hospital, alguma coisa está incomodando ou preocupando muito a essa família, isso tem que ser valorizado, seja nos bancos de leite, seja no acolhimento das unidades básicas de saúde. Isso não pode ser secundarizado, sabe? Quando vem uma queixa relacionada a isso, a equipe tem que entender o impacto que isso tem. O último dado, Yasmine, para a gente retomar aqui o papo, que é assim, se a gente considerar uma única intervenção que vai salvar, vai ter potencial de reduzir a mortalidade infantil entre menores de 5 anos, essa intervenção é a promoção do aleitamento materno. Ela, na avaliação do Ministério da Saúde, né, que a gente tem de evidência científica, significa reduzir 13% da mortalidade infantil na faixa etária menor de 5 anos. Então, enquanto intervenção única, é a mais estratégica de todas. Óbvio que a gente não vai enfrentar algo assim com uma iniciativa só. É só para dar a magnitude que esse tema tem e que tem que entrar na agenda das equipes de saúde da família em todos os profissionais de saúde que atuam no SUS.
Marcos trouxe várias questões aqui e várias perguntas que eu tenho para fazer para vocês. A primeira delas, eu acho que ele traz uma questão super importante, que a gente estava comentando sobre isso aqui no intervalo, a questão do treinamento desse profissional, que vai lidar com esse momento da mãe, do bebê, do pai. Como é que é esse treinamento? Que fatores são importantes se observar, além de, claro, uma sensibilização para a importância dessa fase, né? Não é fácil, amamentar não é fácil e precisa de apoio. E os profissionais de saúde, às vezes, não têm dimensão da complexidade que é amamentar e das intercorrências que aparecem nesse processo. Por isso que nos hospitais, maternidades que são amigas da criança, há um curso de manejo clínico da lactação de pelo menos 24 horas, teórico-prático. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem umas unidades básicas amigas da amamentação, onde o curso de manejo clínico é de 40 horas. E também no Ministério da Saúde tem a estratégia Amamenta, Alimenta Brasil, onde os profissionais também precisam ter capacidade em manejo clínico, né? E não é só uma técnica que é necessária do posicionamento, de como a prolactina ou citocina age, mas também uma habilidade de aconselhamento, de acolher essa mulher com uma escuta proativa, sem dar ordens, sem impor soluções, sem julgar, exatamente. Então, isso a gente chama de princípios básicos do aconselhamento e está na hora do Ministério da Saúde retomar esses cursos que ficaram parados no último governo. E aí, Daniele, uma coisa importante da gente trazer também, né? Os bancos de leite, eles estão abertos para todas as mães, para todas as famílias, né? Não somente aquelas mulheres que tiveram seus bebês nas maternidades do SUS, né? Não. Os bancos de leite, eles são portas abertas para a sociedade. Eu falei, né? Os bancos de leite, eles estão dentro de unidades do Sistema Único de Saúde, mas atendemos a toda mulher com intercorrências, com dúvidas, todas as mulheres que precisarem desse serviço. Então, independente de onde você tenha tido o seu bebê, em que hospital, né, você teve o seu parto, você pode buscar dentro da nossa página, né, o banco de leite mais próximo ou pelo 136, telefone do Ministério da Saúde. Você fala onde tem um banco de leite mais próximo, eles vão lhe orientar. No nosso país, a gente tem pelo menos um banco de leite por estado, né? Sendo o estado que tem a maior rede, né? Que já passou dos 50 bancos de leite nesse estado, é São Paulo. E em Brasília, a gente tem uma rede que a gente chama de uma rede autossuficiente, ou seja, ela coleta um número, né? Além de atender diversas mulheres ali da sociedade, ela coleta um volume de leite capaz de atender todos os prematuros internados, ou seja, essas unidades onde tem um banco de leite, elas não utilizam a fórmula, somente o leite doado, né? E lembrando também, né, como bem o Dr. Marcos falou, que esses bancos de leite, para apoiar a mulher, eles têm uma equipe multidisciplinar, uma equipe que passou por todos esses treinamentos, que traz ali um pediatra, traz uma enfermeira, uma nutricionista, uma psicóloga, traz a fono. Então, é uma equipe multidisciplinar voltada para a amamentação, para o cuidado dessa família, que, como a gente vem dizendo, não é só a mulher, né? O pai também tem as dúvidas, se a avó está apoiando. Então, ali todo mundo pode escutar e conhecer um pouco mais esse processo para apoiar essa mãe nesse momento. E é importante a gente incentivar essa doação, né? Porque aí eu trago uma pergunta, assim, vamos olhar para esse cenário sabendo que seria impossível contar com doações nesse momento para todas as mães e bebês que não têm condição de amamentar naturalmente. E aí a gente entra na questão da industrialização, cria-se um campo aí para o aleitamento artificial. E a pergunta que eu queria fazer, eu acho que é um serviço, Renato, porque assim, quando de fato é necessário introduzir um leite industrializado, que diz lá, né, na embalagem diz, dê prioridade ao leite materno e mas a gente sabe que para essa indústria lucrar, alguém precisa não amamentar, né, com leite natural. Então, assim, quando que é de fato indicado que essa mãe passe a substituir por mamadeira, por um leite industrializado essa amamentação? Excelente. Potencialmente
todas as mulheres podem amamentar, porque, inclusive, a gente faz isso, indução à lactação ou lactação adotiva. Mesmo aquela que não gestou e não pariu, a gente tem uma técnica de induzir a produção de leite com a sucção do bebê, que é o maior estímulo para a produção de leite. Há razões médicas aceitáveis, inclusive tem esse protocolo do Ministério da Saúde para prescrição da fórmula. E são raras. Uma mãe com HIV, uma mãe com HTLV, ou tomando uma medicação de quimioterapia. Então, mas são raras as exceções. A gente pode dizer que são 5% de razão médica aceitável, real, para introduzir uma fórmula infantil. Então, antes de introduzir uma fórmula infantil, consulte um profissional capacitado em amamentação para ratificar se realmente é necessário ou não esse complemento. Marcos, como é que estão as indicações aí do Ministério da Saúde? Peço para complementar aqui, fazer qualquer comentário a respeito dessa fala do Renato. Isso, o Renato foi bastante preciso, são poucas indicações, são poucas as situações que contraindicam a amamentação. Elas vão estar relacionadas a algumas doenças com transmissão vertical, que a gente fala, né, que podem ser transmitidas pela amamentação, pelo leite materno, e algumas outras situações clínicas que ele também citou. O que nos preocupa mais não são essas situações que, em geral, esperamos que contem sempre, né, com o acompanhamento de uma equipe de saúde, para decidir junto, acompanhar, garantir que a criança tenha o aporte nutricional adequado e a melhor dieta possível e disponível dentro do que o SUS disponibiliza, do que aquela família tem interesse, né? É um elemento em que a prescrição ela é muito pactuada, né, individualizada entre a família e a equipe. Mas o que nos preocupa mesmo nos preocupa mais ainda, na realidade, são as falsas contraindicações, que essas são as que a gente pode, de fato, enfrentar para tirar do meio do caminho situações que não são reais na contraindicação do aleitamento. Então, por exemplo, durante uma gravidez, a mulher está gestando um segundo filho e quer seguir a amamentação. Não é uma contraindicação absoluta ela amamentar, né? Ou faz uso de alguns medicamentos, vai ter que ter uma orientação médica para trocar por um medicamento seguro. E aí é importante, mais uma vez, enquanto serviço, incentivar que as pessoas procurem, né, uma equipe de saúde, um atendimento médico, quando tiverem alguma situação dessa de uso contínuo de um medicamento e estiverem gestantes ou durante a lactação, para que essa dúvida, né, e essa decisão possa ser tomada com precisão. E o Ministério da Saúde quer promover, sem dúvida, o aleitamento. A gente tem em breve aí um mês que tradicionalmente a gente faz uma divulgação forte da presença dos bancos de leite, né, que está se aproximando essa campanha. E no mês de agosto também da campanha o Agosto Dourado, né, que promove a amamentação, onde a gente incentiva as pessoas a inundarem as redes com imagens de amamentação para promover todos esses benefícios, né? A gente falou aqui dos benefícios para as crianças, na redução da mortalidade infantil, na proteção de algumas doenças transmissíveis e que se garante a proteção durante o aleitamento, mas inclusive os estudos que vão relacionar o aleitamento materno como um fator de proteção para a idade adulta, né? Pensando que a gente está fazendo um acompanhamento de crianças que esperamos que cheguem aos 100 anos. Dessa geração. Se nós formos bem-sucedidos... se tiver amamentada, né? Isso. É bem mais possível. Exatamente. Isso aí tem pesquisa, não falta pesquisa para comprovar, né? Fala, Renato. Exatamente. Isso mesmo. Diabetes, hipertensão, né? Isso, diabetes, hipertensão, obesidade, porque antigamente a gente achava que só a população de baixa renda precisava de amamentação. Hoje a gente tem certeza que toda a população precisa, porque você está prevenindo essas doenças das populações desenvolvidas e também alergias, doenças autoimunes, que a gente já sabe que o leite materno, espécie específico, protege. Não é coincidência que a gente esteja vendo um volume cada vez maior, estatístico mesmo, dessas doenças entre a população, ao mesmo tempo em que a gente tem uma industrialização se potencializando aí desde meados da década de 40, né, e progressivamente ampliando muito, né, em substituição de um alimento, passa-se ter uma
comida processada, que nosso corpo nem reconhece de fato como comida, né? Daniela, você queria comentar? Sim, eu vou comentar ali a fala do Dr. Marcos, né? Quanto ao Dia Mundial de Doação. Ele está aqui batendo na... períodos de baixa, né? É importante a gente falar disso. Esse ano foi um ano atípico, né? Que a gente estendeu, geralmente, esse período de baixa. Ele vem ali das festas de final de ano até o carnaval, mas esse ano se estendeu um pouquinho. E agora a gente vem começando a normalizar, né? E trazendo a sociedade como um todo para participar do Dia Mundial. No final do ano passado, a gente lançou um edital pelo slogan, né? Pelo slogan a ser utilizado na mobilização social do dia 19 de maio. E fechamos, né, todo o processo de escolha. Todo o processo, ele envolveu a sociedade como um todo, era aberto para a rede global de bancos de leite humano, não só para a rede brasileira, mas todo o mundo participando. A gente recebeu esse ano mais de 1.500 sugestões de slogan, então foi difícil realmente. A gente criou um comitê para fazer uma pré-seleção desses slogans, chegando a 40, e esses 40 foram votados por mais de 600 pessoas em toda a sociedade, em todos os países que ali participaram, né? América Latina, América Central, América do Norte, Europa e África, que foram os grandes participantes desse evento. E a gente já tem um tema para ser trabalhado, né? Que é um pequeno gesto alimenta grandes sonhos, doe leite materno. Olha que lindo, né? Então, de fato... E é a nossa realidade, né? Enquanto uma mãe está em casa, né? Como é que apareceu na reportagem aqui, ela expressa o leite, ela envia para o banco de leite, ela não tem ideia que dentro daquele potinho ela vai estar alimentando uma criança que vai crescer saudável e que vai ter os primeiros sonhos, né? De chutar uma bola, de andar de bicicleta, vai permitir essa criança de ir para a escola e se tornar, quem sabe, um médico que vai cuidar de outras crianças, vai se tornar um engenheiro que vai construir prédios e aí por diante. E o vínculo que se cria com a mãe, né, gente? Não tem momento melhor para se fazer isso. Uma curiosidade, como é que ficou a doação durante a pandemia? Incrivelmente melhor. Jura? Conseguiram manter o nível das doações, coisa boa, né? Justamente o que a gente estava discutindo no primeiro bloco, que é a mulher trabalhadora. Quando a mulher ela é uma doadora, ela retorna ao trabalho, ela acaba parando, né, a doação dela, pelo limitante ter que sair de casa. Durante a pandemia, instituído o home office, essa mulher ela fica mais, né, ali com o bebê, ela passa a amamentar por mais tempo e com isso ela doa por mais tempo. Quando a gente notificou, né, que a doação era segura, também, né? Ela está ali disponível. A amamentação sobre livre demanda, mesmo que ela estivesse em home office, assim, pelos aplicativos da vida, pelos chats da vida, era só de, gente, vou desligar a câmera um pouquinho que eu vou amamentar aqui. Então, era a amamentação em livre demanda acontecendo, né? E a doação foi assim... Que bom. Aumentada. Que então, bom. Foi uma coisa boa durante um tempo tão ruim que a gente teve. Que bom. Marcos, a gente está encerrando o programa. Eu queria palavras finais aí que incentivem as mulheres que podem amamentar e a sociedade a se reunir em torno desse objetivo, né, desse apoio. Então, queria primeiro agradecer ao espaço aqui do programa. Acho que o tema é muito relevante e o primeiro passo é justamente esse, a gente falar sobre para além de um tema técnico, mas para um tema de cuidado e que entre no cotidiano da vida das pessoas. Todo mundo quer ter uma vida boa como a vida de qualquer pessoa, né? Então, pensar que a amamentação é essa garantia para uma vida saudável, é um passaporte para uma vida saudável, é um passaporte também para o respeito, é um marcador do respeito aos direitos das crianças e das mulheres. Então, é algo que a gente precisa favorecer. E naturalizar o bocejo pela noite do aleitamento, né? Do desmame, acolher, né? Garantir que as pessoas não sofram discriminação por suas obrigações de cuidado. Acho que isso é importante, é um tema que a gente fala rindo, porque é algo que a gente vivencia com amor e é isso, é do cotidiano, mas se reveste de algo muito sério, não minimizar o tema do cuidado, trazer isso como central para que a sociedade continue, né? Para que hajam crianças que virem adultos, a gente precisa cuidar de todos
e todas nós. É nós por nós, acho que é isso. Com todos, e contem todos com as equipes todos, de saúde né? da família. Exatamente. É Contem isso. com as equipes de saúde da família que estão no território e com a rede de bancos de leite. Eu queria citar aqui um comentário que uma amiga fez, ela em processo de separação do companheiro, disse que ele virou-se para ela e disse: eu não tenho peito para amamentar. Então, o bebê, nesse primeiro momento, ele é praticamente só seu. E aí ela disse para ele: você não tem peito, mas você tem braços para me apoiar. Você pode levantar de noite junto comigo, me apoiar nesse momento tão difícil, né? Então fica essa dica. E aí eu tenho uma mensagem aqui da Antônia, do estado de São Paulo, mandou para a gente pelo WhatsApp para você, Renato. Para o professor Marcos. Sou fã dele e admiro o trabalho que ele realiza pelo aleitamento, né? O trabalho no aleitamento.com é bem reconhecido, super importante. Queria te pedir uma mensagem final para quem está em casa, se incentivar a ter esse olhar, né? Às vezes você não tem peito para amamentar, você não tem leite, mas você tem outras formas de contribuir para que a sociedade cresça no sentido de proteger essa criança e essa mãe, né? Há muitos anos atrás, a gente fez um slogan, o Ministério da Saúde divulgou, quem tem peito dá leite, quem não tem dá força, né? Então, por isso que a gente está tentando envolver os homens e tem também a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que uma das linhas é o cuidado paterno, né? Então, a gente está tentando chamar o homem para dividir as tarefas domésticas, né? E a mensagem que eu recomendo é que procurem informação atualizada. E há mais fontes de informação. Por exemplo, a gente criou agora um aplicativo de aleitamento para mães e pais, para todos os sistemas de telefone celular. Então, é uma fonte segura para receber, tirar dúvidas e tem, inclusive, onde localizar os bancos de leite, onde pedir apoio. Então, procurem apoio. Vale a pena esse esforço de buscar informações atualizadas. Com certeza, se trata da nossa saúde, da saúde das nossas crianças, né? Muito obrigada, Daniele, Renato, Marcos, que conversa boa e importante. Muito obrigada pela presença de vocês com a gente aqui no estúdio. E Marcos, lá do Ministério da Saúde, remotamente, é sempre muito bom poder contar com a presença de uma representação do Ministério da Saúde. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, entra lá no site do Canal Saúde, você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que semana que vem a gente tem mais um assunto relevante para dividir com você. Então, eu te encontro no próximo programa. Até lá!